Deixa eu dar um bom dia aqui para ele, já está aqui do nosso lado, vereador e agora pré-candidato a prefeito do município de Catiba, Ney do Povo. Ney, primeiramente, obrigado por ter vindo ao programa. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Eudo, bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Tudo em ordem, tudo em paz, graças a Deus. Mais uma vez é um grande prazer eu estar aqui no Chicote do Povo para falar ao povo de nossa cidade, a cidade de Catiba. Ok, 7h29, vamos bater um papo, até mesmo porque não só Catiba, né? Pode falar, também já está do lado aqui do vice, né? O homem já está preparado, viu, Gilmar? Preparou tudo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, o nome do senhor? Manuel. Seu Manuel. Conhecido Manuel Gato. Sim. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nesta campanha, as penas ao começo. Bom dia. Ok, bom dia. 7h28, como eu estava dizendo, Ney, o país todo vive esse momento político, esse momento delicado, né? Em Catiba não é diferente. Eu já gostaria de chegar comentando com você como se encontra o município de Catiba, politicamente falando, de forma resumida. Olha, Eudo, como em todo canto do nosso país, o município de Catiba também passa por a classe política passa por uma crise de credibilidade, justamente em função das atitudes equivocadas que às vezes pessoas equivocadas trazem para o meio político, e isso faz com que a população a cada dia tenha perdido o gosto pela política, tem perdido o prazer de fazer política. E a classe política hoje é uma classe questionada justamente por pessoas, às vezes mal intencionadas, que vai fazer parte da política e acaba não condizendo com a expectativa da população. Ok, em Catiba, para que os ouvintes possam entender, inclusive o povão da zona rural, muito obrigado pela audiência, o homem do campo nos ouvindo, em Catiba, em toda a região. Quais são, Valdinei, no momento, os pré-candidatos a prefeito em Catiba, além de você? Olha, em Catiba tem o atual prefeito, né, que temos conhecimento de que ele busca a reeleição. Isso. Com a vice-prefeita Tânia, né, acho que acredito que os dois vão concorrer à reeleição. Não sei se esposo da vice-prefeita Tânia e o ex-prefeito Luiz Miranda, acho que eles também vão compor uma chapa. E nós, né, eu, juntamente com meu companheiro Manuel Cardoso, vamos também para a disputa, se Deus nos der a permissão e se os convencionais do Partido Progressista nos escolher no dia da convenção. E eu gostaria de deixar muito claro que em Catiba hoje há alguns pré-candidatos, inclusive, tentam confundir a cabeça do eleitor, que existe uma diferença muito grande entre os três pré-candidatos. São 3 pré-candidatos, só que existe uma diferença entre esses 3 pré-candidatos. Quais são, Valdinei? A diferença, Hildo, porque uma delas é que a população de Catiba, na gestão anterior, tirou o grupo que estava no poder e elegeu Júnior Mendes com a expectativa de que ele tirasse Catiba da situação triste que se encontra. Que ele apresentasse para Catiba uma agenda positiva, uma agenda de trabalho que atendesse o interesse daquele município que é sofrido. E 3 anos se passaram, ele recebeu ali uma condição muito boa de trabalho. Posso citar, por exemplo, que o governo federal, através do PAC 2, deu para Catiba um kit de maquinário para resolver um dos principais problemas que afeta a população de Catiba, que é da zona rural, que são as estradas. E até hoje, Catiba não tem estrada à altura da necessidade da nossa população. Bom, e o outro pré-candidato, né, também de oposição, ele é um candidato que tem ali representação, tem tentado representar a gestão anterior, né? Isso. E Paulo Henrique. Exatamente. E nós vemos apresentar
uma proposta alternativa para a população de Catiba. Nós justamente não compactuamos, né, com a gestão atual e também não queremos voltar, né, ao passado. Então a gente quer apresentar para a população de Catiba um projeto diferente, um projeto que resgate a credibilidade das pessoas para o meio político, um projeto que tire de fato o município de Catiba de uma crise que ela atravessa em relação ao emprego, ao desenvolvimento, à saúde pública, né? E que principalmente permita aos nossos jovens ter uma oportunidade no nosso município, que hoje a gente vê que é muito complicado. A grande maioria dos nossos jovens, dos filhos de Catiba, se vê obrigado a buscar uma oportunidade de cidades circunvizinhas ou até em cidades distantes, porque Catiba tem 55 anos que ela foi emancipada e nunca teve uma agenda de um administrador que buscasse tratar dos principais problemas que afligem nossa população. Essa é a grande realidade. Muito bem, 7h34 no programa Chicote do Povo. Para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com o vereador e pré-candidato a prefeito do município de Catiba, Ney do Povo, batendo um papo aqui com a gente, informando a população. É bom que o povo saiba direitinho quais são as propostas, né, de cada pré-candidato, porque na hora de decidir, não pode decidir de forma errada, né, gente? Porque as consequências você vai sofrer por 4 anos. 7h35. Bom, existem comentários, né, inclusive alguns comentários nos blogs políticos, de que existe ou existiu a possibilidade de uma união entre Ney do Povo, né, pré-candidato a prefeito, e também o Dr. Paulo Henrique, também pré-candidato a prefeito. Há realmente essa união das oposições lá em Catiba, Ney, ou é boato? Boato, é boato. Sim. Na verdade, Iodo, houve inclusive um esforço muito grande de nossa parte, minha, de Manuel, do Partido Progressista, de construir uma chapa de oposição, agora uma chapa que representasse, uma chapa única, que representasse a necessidade da população de Catiba. Então nós fizemos um esforço, nós propomos o diálogo, nós propomos o debate para a construção dessa chapa, nós propomos pesquisa, nós propomos envolver a população na tomada da decisão, para que, ao final de um processo democrático e respeitoso, ali nós constituíssemos uma única chapa que representasse de fato a necessidade da população de Catiba, o anseio da população de Catiba. Portanto, nesse processo, algumas pessoas apontaram o então pré-candidato Paulo Henrique com a escolha em particular de algumas lideranças do grupo do PMDB, né? Portanto, como faltou a democracia, como faltou o entendimento, como faltou, na verdade, a participação do povo, porque, veja bem, Eudo, a decisão do povo ela é soberana sobre nós políticos e nós não podemos fugir disso. Claro. Então, o que nós queríamos de verdade era que a população decidisse qual era a chapa que eles desejavam ver concorrendo. Como não houve democracia, a princípio nós buscamos o diálogo, mesmo os pré-candidatos, Paulo Henrique e Miranda, ter partido desde o ano passado, já na busca da construção de uma candidatura, já saíram como pré-candidatos, com a chapa definida, enfim. E aí nós buscamos o diálogo, nós procuramos conversar com os movimentos sociais, com lideranças religiosas, com as associações, com a comunidade rural, com as pessoas de Catiba que de fato necessita de um poder que busque resolver os problemas. Então, nós encontramos um anseio muito grande da população para que nós apresentássemos o nosso nome para a disputa. Portanto, como a chapa não foi uma chapa de consenso, não foi uma decisão de consenso, foi uma decisão entre poucas pessoas, né? Então nós resolvemos atender a esses anseios, a esses pedidos e estamos buscando, né? Então, inicialmente, pelo que eu entendi, inicialmente você estava disposto a unir. Exato. Você há de concordar comigo de que se houvesse a união das oposições em Catiba, a sociedade só teria a ganhar. Olha, eu vejo que hoje, na verdade, eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Eu acho que hoje a população de Catiba tem mais a ganhar com esses três projetos políticos. Na verdade, eu procuro definir como 3 projetos políticos.
E o que é preciso a população analisar, na verdade, é quem é que apresenta as propostas para resolver os problemas do povo. Eu acho que isso que tem que estar em primeiro lugar. Na verdade, qual candidato, qual pré-candidato tem o interesse de resolver os problemas essenciais da comunidade? Qual o candidato que tem um conhecimento das causas da população? Qual o candidato que apresenta a agenda positiva e como? Para não fazer pura e simplesmente promessas eleitoreiras. Eu acho que tem que ter a responsabilidade e o povo é sábio, o povo sabe decidir qual governante eles querem. Portanto, eu acho que o pleito em Catiba ele acaba se tornando enriquecido com essa condição. Eu, por exemplo, me coloco à disposição e até convido os outros pré-candidatos, caso eles estejam dispostos, para que nós façamos um debate em praça pública ou em uma rádio, para que nós possamos confrontar as ideias de forma respeitosa e democrática, para que aí a população tenha elementos para escolher um candidato que represente a vontade deles, a necessidade deles. Eu acho que o debate ele é sempre enriquecedor. Manuel também está plenamente de acordo, o Partido Progressista está de acordo, porque nós gostaríamos de expor as nossas ideias, de confrontar as nossas ideias, de confrontar os projetos políticos, ver o que precisa ser feito, e aí a população, ao final, ia ter uma oportunidade muito grande de definir. Caso eles não queiram, eu vou fazer o que estou fazendo, junto com minha equipe, com nossa equipe, buscando dialogar com as pessoas. É um salto bastante grande, né, de vereador a prefeito. Eu, inclusive, parabenizo a sua coragem, o seu entusiasmo. Não estou dizendo, não é o seu caso, isso eu tenho certeza, mas aqui em Tapetinga tem um cidadão, inclusive, que é pré-candidato a prefeito, ele é vereador. Se ele fosse candidato à reeleição, seria a vereador, todo mundo coloca em dúvida a sua reeleição, imagine a prefeito. Mas no seu caso é diferente, você é jovem, está bastante entusiasmado, e pelo que eu percebo, Ney do Povo, musculatura política não falta, né? Com certeza, Eudo. Veja bem, a princípio o que nos move a enfrentar um desafio desse tamanho é justamente a necessidade que o nosso município tem. Eu sou filho de Catiba, nasci naquela cidade e tenho um compromisso e uma responsabilidade social, como todos os homens devem ter pelo lugar onde ele sobrevive, pelo meio onde ele habita. Portanto, eu como vereador, eu procurei estar sempre à frente lutando para ajudar a comunidade de Catiba nas questões que mais prejudicavam aquela comunidade. E como vereador, eu não tive o poder para resolver os problemas que eram precisos serem resolvidos. Portanto, o desejo e o sonho de ver uma cidade melhor, ele é vivo no meu coração, né? O desejo ele é permanente. Eu acho que Catiba precisa de corrigir muita coisa. Então, portanto, esse desejo de ver nossa cidade melhorando, que a gente não tem receio nenhum, porque eu sei que o povo, ele sabe, a decisão dele é soberana sobre os políticos, e eles conhecem a necessidade do nosso município e também conhecem os 3 pré-candidatos. Então, a decisão que vier da população de Catiba será a decisão correta, a decisão que eles vai buscar para o melhor para seu município. 7h42, você falou em problemas aí em Catiba. O prefeito Júnior Mendes, ele concedeu uma entrevista recentemente aqui na Rádio Jornal, inclusive a este programa, onde ele disse que não haveria problemas com as nascentes. Você discordou totalmente desse comentário do prefeito. Por que, Ney? Discordei, eu discordo. Discordo porque é o seguinte, em Catiba, ela atravessa talvez a maior crise hídrica da história. Segundo os moradores mais velhos, nunca houve uma crise desse tamanho nos últimos 80 anos. Para você ter uma ideia, hoje cerca de 60% das nossas nascentes secaram. Hoje os nossos rios, a nossa bacia hídrica, não tem 20% da água que tinha há 20, 30 anos atrás. Hoje em Catiba, Hildo, apesar do município ter um caminhão-pipa lá para abastecer as comunidades, tem pessoas que andam 6 quilômetros para buscar água para o consumo humano. Recebi, inclusive, em minha casa, no último sábado, um casal da Estivinha,
Eles estão andando 6 quilômetros para buscar água para o próprio consumo. Portanto, eu lamento essas palavras que o gestor disse. Talvez é porque ele não tenha se preocupado ou não tem se preocupado com a questão, né? Eu tenho andado pelos 4 cantos do município de Catiba. A crise é grave. Aqui, vocês aqui em Tapetinga, que toda a bacia hídrica de Catiba, do rio Catulé, a água passa por aqui, e basta vocês irem ali no Catulé para vocês verem o tamanho da gravidade desse problema. Portanto, eu gostaria, e tem que ser dessa forma, o gestor que está nesse momento e o gestor que venha administrar Catiba, ele tem que ter um compromisso muito grande com essa questão ambiental, porque é uma questão de sobrevivência humana. É uma questão de sobrevivência humana. E a questão em relação à água em Catiba não para por aí. Em todas as regiões do município de Catiba tem problema relacionado à nascente, as águas estão secando, o desmatamento não tem sido combatido, não se apresentou a Secretaria de Meio Ambiente do município de Catiba, não apresentou um projeto sequer na área ambiental. Eu não faço aqui uma crítica ao secretário, eu faço uma cobrança ao gestor, que é uma obrigação dele apresentar uma agenda para corrigir o problema do município. Portanto, falta no município de Catiba política pública para combater essa questão que tanto prejudica tanto a população de Catiba quanto a população de Itapetinga e demais regiões circunvizinhas. Eu quero aqui aproveitar o espaço, Eudo, para parabenizar quem faz. Eu quero aqui parabenizar a Associação de Jacinto, Associação de Serra Pelada e outras associações e pessoas que começaram a desenvolver projetos nesse sentido. Vocês terem uma ideia, a Associação do Jacinto, lá começou, inclusive fiz parte de um mutirão, onde eles estão cercando as nascentes e reflorestando, por conta própria, por iniciativa própria e custeado pela própria comunidade. Então, portanto, são exemplos que fica para todos nós, que nós devemos parabenizar, reconhecer que já tem pessoas preocupadas, agora precisa de um envolvimento maior do poder da própria comunidade, porque a água é uma questão de sobrevivência humana. Se tratando de água também, tem a Embasa em Catiba, que a população de lá de Catiba sabe disso. Parou de aumentar a conta d'água? Ela nunca cobrou tão caro. Ela tem aumentado sistematicamente a cada dia. É o objetivo de muitas reivindicações nossas, cobrança na Câmara. Eu, particularmente, apresentei 2 projetos de lei para tentar corrigir, mas o gestor entende que lá a Embasa não é problema. A Embasa cobra em Catiba, para você ter uma ideia, a conta de água mais cara do Brasil. Nossa. É uma das mais caras do Brasil. E é o papel do gestor resolver o problema. É uma decisão de prefeito. É o prefeito quem tem a obrigação, porque ele é quem assina o contrato com a Embasa. E esse é um problema, Eudo, que se Deus der a permissão, nós tivermos a condição, nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Eu estive analisando o contrato da Embasa com o município de Catiba. É um contrato ultrapassado, desatualizado. A empresa ela fatura lá em Catiba mais de 80% do seu faturamento, é lucro líquido. E ela nunca investiu sequer um só centavo para conservar uma nascente que é, por exemplo, ela que ganha dinheiro com a água, e ela não tem nenhuma preocupação com esse elemento. 7h47, o nosso tempo é curto, o programa de hoje bastante cheio. Para finalizar, Ney, uma questão que o povo de Itapetinga ainda comenta, né, eu acho que foi o fato que mais repercutiu em Catiba, aquela situação do dinheiro público. Na sua opinião, como vereador, como legislador, como você viu a situação, né? Como você observa isso? O prefeito Júnior Mendes deu entrevista aqui, abordamos este assunto este que ele não havia abordado em entrevista nenhuma, né? Como é que você vê essa situação e, na sua opinião, né, o prefeito é culpado com relação àquela situação? Existe alguma responsabilidade por parte do prefeito? Qual foi o papel do vereador, etc.? Olha, se ele não for o culpado direto, ele também tem culpa por dolo. Né? Por quê? Assim diz a Constituição. Veja bem, quem nomeou o secretário que ele acusa foi ele. Foi o homem da confiança dele. Ele assinou todas as folhas de pagamento juntamente com o secretário e com o tesoureiro.
Portanto, não tem como alguém alegar desconhecimento de algo que ele assina, de alguém que ele nomeou. Na verdade, ele deve hoje uma explicação para a população de Catiba, porque também não é um fato isolado. Então você está dizendo que Júnior provavelmente sabia de tudo o que estava acontecendo? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvida. Quem foi que nomeou o secretário? Quem foi que assinou todas as folhas de pagamentos? Quem foi que acompanha tudo isso? É obrigação dele saber, né? É obrigação dele saber. Inclusive, o Ministério Público está a par disso, que nós já levamos, nós fizemos a denúncia que era preciso ser feita, não só essa, como outras, cumprindo nossa função de legislador. Então, também não é um fato isolado. Infelizmente, ele tem feito muitas pessoas de bem de Catiba serem submetidas a situações constrangedoras. Essa semana, por exemplo, tem muitos cidadãos de bem lá de Catiba que eu tenho certeza que é cidadão de bem, que de forma irresponsável por ele foi envolvido em situações que a gente lamenta. Pessoas foram chamadas para depor, né? Portanto, é necessário, Wildo, que o gestor ele tenha mais responsabilidade com o erário público, com as pessoas com que ele nomeia, com o recurso do município, porque o dinheiro é do povo, não é dele, nem meu, nem de ninguém. O dinheiro é da população, né? Então, cabe a ele dar essa explicação para a população. Eu, como vereador, procurei fazer o meu papel, apresentei lá na Câmara requerimento junto com os colegas, que defende o esclarecimento. Fizemos um registro de ocorrência na delegacia do município e também encaminhei ao Ministério Público Federal uma denúncia para que os fatos fossem apurados, e a investigação está em pleno vapor, e se ele não apresentar, o próprio Ministério Público vai apresentar os esclarecimentos. Talvez, né, nós vamos ter muitas surpresas. Tá certo, 7h50, já que a gente continua o assunto. Bom, eu não gostaria de ficar tecendo críticas, porque a população está aí para avaliar, e eu sou muito orgulhoso, tenho muito orgulho da população de Catiba. Eu tenho uma amizade muito grande com a população de Catiba, com ambas as correntes, pessoas que admiram as ambas correntes políticas, e a gente tem o respeito de todos, justamente porque eu procuro fazer o meu trabalho a serviço da população. E sou muito grato à população de Catiba, que me escolheu como vereador mais atuante daquele município. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o povo, e cada um leva ali para a Câmara aquilo que acredita. Claro. Eu levo ali para a Câmara o desejo da comunidade, de quem me elegeu e de que espera um trabalho à altura da confiança deles. Eu procurei ao longo desse período cumprir com minhas obrigações, lutar pelo interesse do povo, e assim que vai ser a minha história política, né? Eu tenho orgulho de não ter em meu nome uma só mancha, um só problema judicial, graças a Deus, e quero do dia que sair da política, sair da mesma forma. Eu quero, o dia que a população não me quiser mais na política, sair com o mesmo nome que entrei. Portanto, acho que cada um responde por si. Eu lamento essas questões lá na Câmara. Eu acho que a população de Catiba, ela é conhecedora dos fatos. Claro. E a decisão dela será soberana. Acho que elas vão avaliar, na verdade, quem tem compromisso e quem não tem. O que eu quero mostrar para todos é que procurei ao longo desse período fazer o meu trabalho e que tenho uma vontade muito grande de ver os problemas solucionados. Problemas esses que, como vereador, eu não tive a condição de fazer. Como, por exemplo, a geração de emprego e renda, que é o principal problema do nosso município hoje. A gente não vê no município, ao longo desse período, uma só política pública para combater essa questão, para minimizar esse efeito da crise econômica que atravessa Catiba. O Brasil está passando por um problema econômico grave, mas Catiba é ao longo da história que tem isso. Sempre os filhos e filhas de Catiba saíram por falta de oportunidades. Portanto, hoje, é aí que existe a diferença, Hildo, entre as três pré-candidaturas. A nossa equipe de trabalho, o nosso grupo de trabalho, eu tenho muito orgulho disso, Hildo, porque você veja que, por exemplo, nós temos hoje 16 nomes que estão colocando para ser pré-candidato. Grande parte deles nunca concorreram a qualquer cargo público, estavam todos fora da política e não queriam nem saber. E estão hoje participando justamente porque estão acreditando num projeto novo que nós queremos, num projeto que a gente deseja unir Catiba em torno de um projeto político para tirar Catiba dessa situação que se encontra.
Catiba hoje tem maquinário para fazer as estradas vicinais, que é o grande desejo da comunidade rural. E eu divido, analisando o município de Catiba, porque, veja bem, para alguém administrar um município, é necessário que ele tenha conhecimento dos problemas dele, conheça a fundo. Eu posso dizer com segurança que conheça a fundo os problemas do município de Catiba. Portanto, eu divido, hoje a população de Catiba tem 10.166 habitantes. Metade dessa população está na zona urbana e metade na zona rural. O grande problema da zona rural hoje, Gildo, é estrada, é acesso, porque mesmo sem apoio do município, mas mesmo assim o povo da zona rural tem produzido, tem se esforçado. E a grande reclamação de todos é que não tem condições de escoar sua mercadoria da forma correta, e eles falam inclusive que só tem estrada quando está de sol. Basta uma chuva para todo mundo, para todas as regiões ficarem inacessíveis. Portanto, Catiba, eu vejo que tem duas prioridades hoje que se destacam de forma muito forte entre as demais. A questão na zona rural, que são as estradas vicinais, e na sede, a questão do emprego e da renda. Então, nós queremos, através de um projeto político, unir o município de Catiba para a gente buscar, de forma muito correta, de forma planejada, organizada, aos poucos resolver esses problemas, que é os problemas que afligem a população. Tem também a questão da saúde, que hoje o município de Catiba, para as mães ganharem neném, tem que vir para Itapetinga ou para Vitória da Conquista. Isso é uma questão que nós precisamos corrigir. Ali nós temos um hospital que está numa situação precária, basta quem quiser ir lá olhar para os vitrôs, para a situação que se encontra, que é uma situação terrível, né? Às vezes falta carro para socorrer os doentes na zona rural, né? É uma coisa que a gente também lamenta. Então isso precisa ser corrigido. Os filhos de Catiba precisam nascer em Catiba. Tem condição para isso. A senhora Amélia, eu acho que hoje ela se entristece por ela ter doado uma maternidade para o município de Catiba, e o gestor atual diz que ia reformar a maternidade, mexeu com tudo e está lá parada. 3 anos se passaram e ele ainda não concluiu uma obra de tamanha importância para o município. Então a gente lamenta. O que a gente quer, na verdade, é apresentar essa agenda positiva, é apresentar essa proposta positiva. Eu tenho procurado todas as comunidades, tenho tenho colocado à disposição para dialogar com todos, junto com a nossa equipe. Nós temos ouvido as pessoas e a gente tem procurado, vamos construir, com base nas necessidades da população de Catiba, um projeto para procurar aos poucos resolver esses problemas que tanto têm prejudicado. Portanto, há sim uma diferença muito grande entre os 3 pré-candidatos. E basta a população analisar que ela vai encontrar essa diferença. Ok, Ney. 7h58. Muito obrigado. Há outros assuntos para a gente abordar, mas vamos marcar futuramente um novo bate-papo, inclusive falando sobre o apoio que você tem tido do deputado Eduardo Salles, também do deputado João Leão, etc. Mas vamos deixar esse assunto para uma próxima entrevista. Deixa eu mandar um bom dia aqui para o Marcos, ele está em Catiba ouvindo o nosso programa, pedindo alô. Os irmãos Iago e Tiago em Salto da Divisa também ouvindo o nosso programa, né? Mas obrigado por sua vinda ao nosso programa. A entrevista, você sabe, era... Agradecendo a você, a Rádio Jornal, pelo espaço que nos abre. Agradecer à população de Catiba que está nos ouvindo e que acredita no nosso trabalho. Mandar um abraço especial para todas as pessoas que têm nos ajudado na construção desse projeto novo, desse projeto de esperança e de renovação para o município de Catiba. Portanto, muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição quando assim for solicitado. Um abraço. Ok, 7h59.